Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste ou nos ouve. Eu sou a Adele Barreto e esse é o Newscast, um lugar para você ficar conectado com o que acontece no Brasil, no mundo e nos seus investimentos. E se você ainda não nos segue, não perde a oportunidade de ficar conectado com o que há de mais atual. Bem, nesse momento estamos aqui com um convidado muito especial, Samir Salles, analista de investimentos, que vai nos trazer ali os destaques do mês de junho. Conta pra gente, Samir, o que foi que aconteceu? Bom, no mês de junho, Adriele, começando pelo exterior, nós tivemos um mercado numa ampla expectativa em relação a uma possível negociação entre China e Estados Unidos, né? Vale lembrar que no mês anterior, ou seja, em maio, Estados Unidos implementou uma tarifa na China que causou um certo rebuliço no mercado. E aí, com essa expectativa em relação a um possível acordo comercial, o mercado acabou se sentindo um pouco aliviado, e isso, obviamente, acabou trazendo uma performance positiva para os ativos de renda variável no exterior. Para além disso, nós também tivemos nos Estados Unidos um projeto de lei enviado pelo presidente americano, Donald Trump, ao Senado, e é um projeto de lei, Adriele, que prevê corte de impostos na ordem ali de 4 trilhões de dólares nos próximos 10 anos, né? E esse projeto de lei acabou, bem, o mercado acabou não aceitando esse projeto de lei de uma forma muito positiva, uma vez que já existia uma certa desconfiança em relação à trajetória da dívida pública americana, e esse projeto de lei, na verdade, tende a agravar ainda mais essa trajetória. Então, por conta disso, o mercado acabou aumentando a sua percepção em relação ao risco fiscal, o que fez com que, consequentemente, o dólar se desvalorizasse não só o nosso real brasileiro, mas também outras moedas mundiais, tá? Samir, mas explica pra gente como é que influencia, né? Como que esse novo projeto vai influenciar ali na economia, que há um risco, né, de inflação. Inclusive, Elon Musk se posicionou ali contrário a esse novo projeto. Fala pra gente como que isso impacta na economia dos Estados Unidos. Bom, excelente pergunta, Adriano. Bom, para tentar ser bastante simples nessa resposta, né, é importante a gente salientar primeiro o que é esse corte de impostos na prática, né? Então, quando o presidente ele traz um projeto de lei dessa magnitude, ele basicamente fala o seguinte: olha, muitos impostos que são cobrados e obviamente são repassados no preço do produto, eles vão ser reduzidos. Isso, inevitavelmente, vai fazer com que os preços diminuam, mas, consequentemente, o consumidor passe a comprar ainda mais. Então, esse corte de impostos tem um potencial de aumentar ainda mais a inflação norte-americana. Em paralelo a isso, Adélia, a gente também tem que salientar que é o seguinte: uma vez que é possível que essa inflação americana aumente ou, consequentemente, se mantenha nos níveis atuais, que, vale lembrar, está acima da meta de inflação do Fed, que é o Banco Central norte-americano, a gente tem que lembrar que um corte de impostos tem o potencial de diminuir a receita do governo americano. E isso, por si só, vai trazer o governo numa espiral não tão positiva, porque com menos receita, ele não consegue pagar a sua dívida atual. De compensar de alguma forma, Ele tem né? que compensar de alguma forma. Então, com menos receita, ele vai ter as suas despesas aumentando, obviamente, até porque vale lembrar, a taxa de juros americana hoje está no patamar um pouco elevado, considerando o padrão norte-americano. E com esse potencial de aumentar a inflação diante desse projeto de lei, é muito provável que essa taxa continue elevada ou até venha a subir ainda mais, o que pode agravar ainda mais essa trajetória da dívida pública. Sim, sim, muito bom. E o que que a gente pode falar ali sobre Estados Unidos e China? Como que está a relação nesse momento? Olha, no momento a relação está um pouco melhor, mas falando especificamente de junho, a relação melhorou um pouquinho, né? Então vale lembrar que essa negociação ela começou no momento que os Estados Unidos implementavam um tarifaço, por assim dizer, na ordem de mais de 100% em relação aos produtos importados, né? Então, graças a algumas negociações que ocorreram no mês de junho, essa tarifa acabou diminuindo, salvo engano, na ordem ali de 50%, que ajudou a melhorar um pouco essa relação, mas que, se a gente considerar antes da eleição de Donald Trump, é uma relação que acabou, infelizmente, ficando um pouco mais conturbada. Tá, muito bom, muito interessante. E agora vamos saber o que está acontecendo no Brasil. Conta pra gente. Bom, já no Brasil, Adriele, as coisas já são um pouco diferentes, né? É, no mês de junho, que a gente teve um evento bastante relevante que vale lembrar aqui para todo mundo, foi mais uma reunião do Cupom, né, ou seja, o nosso Comitê de Política Monetária, que acabou optando por elevar a nossa Selic para 15% ao ano, é o maior patamar desde ali do início dos anos 2000, tá?
e que, por um lado, se essa taxa hoje ela está num patamar tão alto, o mercado acabou recebendo essa notícia com um ar positivo, justamente porque isso aí deixa bastante claro que o Banco Central hoje ele está comprometido em trazer a inflação para dentro da meta, tá? Para além disso, Adriele, um outro evento também que marcou o mês de junho foi justamente ali o Congresso, ele derrubando a medida de aumento de IOF, né? Então, no mês de maio, a gente teve ali o governo trazendo para a Câmara ali um projeto em que previa esse aumento do IOF, numa tentativa de arrecadar mais receitas. Mas aí, diante da repercussão negativa, o Congresso foi lá e aqui não. E aí isso aí acabou justamente evidenciando aí um possível atrito que existe, né, entre o governo executivo e o nosso legislativo. Agora explica para a gente, Sami, esse aumento da Selic ali, como é que isso vai impactar dentro das nossas carteiras? Quem tem aí os seus investimentos? Bom, excelente pergunta, Adriele. Bom, a tendência, né, é que aqueles participantes e até mesmo assistidos, né, que estejam ali nos perfis mais conservadores, eles tenham ali o potencial de retorno mais elevado, né? Então, com a Selic a 15%, a tendência é que o retorno anual dos perfis mais conservadores, e aí eu estou falando de super conservador, do CDNEL, do conservador de CDBA, eles tendem ali a ter um retorno anual justamente na casa de 15%. Porém, o que nós estamos começando a ver hoje no mercado, Adriele, é o seguinte: embora a Selic esteja num patamar bastante alto, né, que a gente já não viu aí nos últimos 10, 15 anos, o que vem acontecendo é que o mercado está se antecipando ao próximo ciclo de corte de juros. E na prática, o que que isso significa? Como o mercado já está começando a se antecipar a isso, muitos investidores já começam a montar posições em ativos mais arriscados, justamente para que, quando esse ciclo de afrouxamento monetário começar a acontecer, os investidores já estejam posicionados e, consequentemente, consigam surfar bem esse retorno que possa surgir quando o Banco Central começar a cortar juros. Então, por conta disso, não é surpresa a gente perceber que hoje, por exemplo, os nossos perfis mais agressivos sejam justamente aqueles que estão com as melhores rentabilidades Sim. no ano de Uhum. 2025. Mas aí então o que a gente vê é que o cenário tende a mudar, né, desse meio do ano agora para frente, devido a essa subida aí da Selic, né? Não, com certeza. Embora a Selic seja um fator que vai influenciar bastante os nossos investimentos quando a gente está falando de Brasil, hoje o cenário ele está sendo muito mais influenciado justamente com as ações que o presidente americano Donald Trump está fazendo, não só com relação ao Brasil, mas também com relação aos outros países. Pronto, muito interessante aqui a nossa conversa com o Sami. Sami, agora para finalizar, fala para a gente, diante dos eventos, do cenário atual, o que que a gente pode esperar aí nos próximos meses? O que que você consegue antecipar para a gente? Bom, isso aqui é uma tarefa complicada, porque é muito difícil ter bola de cristal nesse momento, mas o que eu posso falar para os senhores é o seguinte, né? A volatilidade vai continuar bastante presente nos nossos investimentos, tá? E quando eu falo volatilidade é o seguinte, as coisas podem mudar muito Uhum. rapidamente, né? A gente tem um clima bastante grande de incerteza por causa das ações de Donald Trump. A gente não sabe ainda, não tem clareza do modus operandi dele, o que é que ele deseja fazer com essas ações que ele tem adotado, não só em relação ao Brasil, mas também com os demais países. No Brasil, o cenário é ainda um pouco, digamos assim, um pouco mais fácil de ter um pouco de previsibilidade, uma vez que o governo ele tenta ali adotar algumas medidas visando a eleição do ano que vem, né, para que ele consiga se reeleger. O Banco Central ele segue ali numa atuada bastante previsível também, porém nada disso está valendo a pena, nada disso está fazendo sentido, justamente porque a gente está muito dependente, muito refém do que vem acontecendo nos Estados Unidos. Uma coisa é certa, todo mundo gosta de notícia boa. E nesse mês de junho, a ANEEL encerrou com um patrimônio de 5.298, graças aos resultados dos planos e perfis. Então, conta pra gente, Samir. Bom, Adriele, antes de falar propriamente dito ali dos nossos números, né, de como os planos e perfis acabaram encerrando junho, né, em termos de rentabilidade, vale lembrar o seguinte, né, diante de todo esse cenário que a gente conversou antes, né, diante de todo esse panorama, ele acabou sendo bastante positivo justamente para os segmentos de renda fixa no exterior e de multimercados nos quais a gente tem alocação. Esses dois segmentos, né, tiveram rentabilidades ali no mês de junho em torno ali de 2%, que acabou ajudando bastante a rentabilidade dos nossos planos e perfis.
Porém, né, diante daquela situação que a gente comentou em relação ao projeto de lei nos Estados Unidos, né, a renda variável no exterior acabou sendo um pouco prejudicada, justamente por conta da depreciação do dólar em relação ao real. Diante disso, né, todos os perfis de investimento acabaram tendo retornos positivos, né, vale destacar alguns mais, outros menos. Notadamente, os perfis super conservador do CDNELS e o conservador de CDBA tiveram rentabilidade girando em torno de 1,10%. Porém, os planos ali agressivos do CDNELS, moderado do CDNELS e o básico do CDBA já tiveram a rentabilidade um pouquinho maior, girando em torno de 1,30% no mês, e foram justamente os perfis de maior destaque. É por ser mais dinâmico, né? Exatamente. Já com relação ao plano de CD de Brasília, né, que não tem perfil de investimento, diferentemente do CDBA e do CDNELS, o plano acabou registrando a rentabilidade ali de 0,94% no mês. Já com relação aos planos B10, né, que tem uma característica um pouquinho diferente, todos também tiveram retornos positivos e acima das suas respectivas metas atuariais. Mas a gente pode observar que há uma diferença aí entre os planos de Brasília e os demais, né? Eu acho que isso é muito dado pela posição em ativos como NTNBs, né? Fala um pouquinho mais para a gente. Bom, excelente pergunta, excelente comentário, Adriele. Na verdade, o plano de Brasília acabou tendo essa rentabilidade positiva, porém levemente inferior, justamente por conta de uma maior concentração em renda fixa brasileira, né, mas também por um leve pequeno detalhe, né, que hoje o plano de Brasília, na sua política de investimentos, a gente não tem alocação em renda fixa no exterior, que, como eu tinha comentado, foi um grande é, ajudou bastante o retorno dos demais planos e perfis. Acabou impulsionando ali, Acabou né? impulsionando. Samir, muito obrigada pela sua participação, pessoal. Nós agradecemos a todos por nos assistirem até aqui. Lembrando que as informações a respeito dos planos e perfis está disponível no nosso site, no BI de Investimentos, de maneira detalhada, e você pode acessar a qualquer momento. Deixe aí embaixo seu comentário, sua pergunta, a sua sugestão. Muito obrigada!